Abramos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 até o versículo 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela saúde e pela disposição que o Senhor nos concede em vir para a tua casa te adorar. Queremos te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido e pelo privilégio e a honra e a alegria de poder te servir em culto e em adoração. Te pedimos, meu Deus, para a glória do teu nome, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, iluminando as nossas mentes na transmissão e recepção da tua palavra em nossos corações. Que nossos corações nesta manhã sejam terra férteis à tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e concede-nos a graça de poder entender a tua palavra. Fala conosco para que tão somente o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nosso Deus é um Deus de consolação, um Deus de conforto, um Deus que nos consola. Isso pode ser percebido durante toda a Escritura, ou por toda a Escritura, desde o Antigo Testamento. Nós vimos isso quando lá em Êxodo capítulo 4, Deus viu a aflição do povo de Israel, e a Bíblia diz que Deus viu, Deus ouviu, e Deus desceu para ver o que se passara, ou para atender o clamor do povo, confortando aquele povo sofrido em Israel, que estava no Egito. Deus confortou o coração de Ana, quando estava angustiada, chorando ali no lado externo do tabernáculo. E Deus confortou, porque depois da oração daquela mulher, é como se ela tivesse lavado a sua alma e ela saiu dali confortada. E assim nós vemos por meio de todo o Antigo Testamento, e chegando no Novo Testamento, para testificar mais esta verdade, Jesus fala que Ele é o Consolador. E Ele diz isso quando Ele explica que Ele enviará outro Consolador. Se Ele enviará outro, é porque Ele mesmo é nosso Consolador. E esse outro Consolador que Ele enviaria e que Ele enviou é o Espírito Santo da verdade, o qual nós lemos no capítulo 14 de João, versículos 16 e 17. Esse Espírito Santo é o mesmo que nos dá assistência em nossas fraquezas. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Portanto, nosso Deus é um Deus de toda consolação. E é necessário que seja assim, porque nós passamos por as mais diversas tribulações das diversas naturezas. E, portanto, nós precisamos de consolo. Por isso que Deus envia um Consolador, porque Deus sabe que nós precisamos de consolação. O texto que nós lemos em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 8, mostra as características desta consolação. Portanto, nós podemos ter como tema da mensagem de hoje as características da consolação cristã. E a primeira característica que Paulo aponta aqui é que a consolação cristã ela é teocêntrica. E o que significa uma consolação teocêntrica? Significa que Deus é o centro dessa consolação, porque Ele é a origem da consolação. Todo o nosso consolo vem de Deus, parte de Deus, porque Ele é o centro de tudo. Está escrito lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo provém de Deus. Verifiquemos no texto o que Paulo nos fala. Versículo de número
3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele é o centro de toda a consolação. Versículo 4 ainda diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E Ele pode usar os mais diversos meios para nos consolar. Ele pode usar pessoas para nos consolar. Mas ainda que Ele use pessoas para nos consolar, como nós veremos daqui a pouco, mesmo assim, esse consolo vem de Deus. Quando você é confortado por alguém, na verdade é Deus que está te confortando através da boca de alguém. Quando você é confortado pelo abraço de alguém, quando você está angustiado, é Deus que está te confortando. Porque de Deus vem todo o consolo. Se a sua alma está angustiada ou passa por angústias, e você sente alívio ao tratar a sua alma, por meio das Escrituras ou por meio de alguém, saiba disso, que é Deus que está te consolando. Como Deus nos consola? Das mais diversas, multiformes graças de Deus. E nem sempre nós percebemos isso, porque nós somos muito rápidos para perceber os problemas e para nos queixar deles. Mas quando Deus nos consola, nos conforta, nos trata, nos abraça e nos livra, rapidamente a gente esquece desses detalhes importantes que é o consolo de Deus. Queridos, então, nós temos que notar isso, que a primeira característica da consolação cristã é que ela é teocêntrica, ela é centrada em Deus, é o Deus da consolação, e se origina em Deus. E porque ela parte de Deus, ela é uma consolação que transborda, o versículo 5 diz isso. Veja o versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Veja, o que Paulo está dizendo é que Cristo sofreu muito em nosso favor. Mas ele não só sofreu muito em nosso favor, não só transbordou os sofrimentos de Cristo a nosso favor, mas a consolação transbordou ao nosso favor. Nós temos que entender a diferença entre consolação e solução. Nem sempre Deus soluciona os nossos problemas, mas Ele nos conforta. Veja que nem sempre Deus nos tira da tempestade, mas Ele está no barco, está ao nosso lado. Porque para Deus o mais importante é isso, é a sua presença conosco. Muitas vezes os profetas questionaram a Deus, Senhor, por que eu estou sofrendo? Ou, Deus, como eu vou conseguir transpor esses desafios? E a única resposta de Deus é, eu sou contigo. Eu serei contigo, isso basta. Você está passando por lutas e problemas, a presença de Deus em sua vida tem que ser suficiente, porque é uma presença que transborda, é um conforto que transborda, que te dá forças para suportar as dificuldades. Então a primeira característica é essa. A primeira característica da consolação cristã é que ela é teocêntrica. A segunda característica da consolação cristã é que ela é fraternal. O versículo 4 diz o seguinte, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Qual é o objetivo disso? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Que Deus nos conforta para podermos confortar outros. Mas o que está por trás disso? Qual é o enredo? Quais são os bastidores desta verdade? Deus nos conforta para confortarmos os outros? Em que sentido? Para entendermos isso, nós temos que pensar o seguinte. Deus ele permite algumas lutas em nossas vidas para nos usar depois para abençoar a vida de outros irmãos que passarão por lutas da mesma natureza. Então, muitas vezes você passa por uma crise forte no seu casamento e você não entende por que Deus está permitindo aquilo. Mas Deus contorna a situação, te conforta, te consola e depois você vai ser usado como um vaso de bênção para consolar um outro casal que está passando por luta semelhante. Porque a consolação cristã ela é fraternal. Deus nos consola para consolarmos os outros. Mas nós temos que entender que isso significa que Deus permite lutas em nossas vidas para abençoarmos a vida de outros. Então entenda que todas as lutas que você está passando é para que depois você seja canal de bênção. Obviamente que a permissão de Deus das lutas em nossas vidas não se resume a isso. Deus é um Deus dinâmico e multiforme em sua graça. As lutas em nossas vidas têm os mais diversos propósitos, ou pode ser para nos disciplinar, para transformar o nosso caráter na imagem de Cristo, pode ser para fortalecer a nossa fé.
São diversos os motivos, mas o motivo que Paulo aponta nesse texto é que ele permite lutas em nossas vidas para nos usar como canal de bênçãos. Então saiba que no futuro Deus vai te usar para ser bênção na vida das pessoas quando você tiver superado a luta que você está passando. Ou superado, ou pelo menos mais amadurecido no seu caráter e na sua vida espiritual. Paulo ele dá o próprio exemplo, o exemplo dos apóstolos, para testificar esta verdade. Veja o que ele diz no versículo 6. Mas se somos atribulados, ele está se referindo a eles, os apóstolos, se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Ou seja, se eles, os apóstolos, passavam por lutas e tribulações, perseguições, era para o conforto e consolação da igreja de Corinto e assim também das demais igrejas. E ele continua, se somos confortados, em contrapartida, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Ele dá o próprio exemplo. Deus permitia lutas na vida dos apóstolos para que os apóstolos depois pudessem consolar a igreja, porque eles tinham experiência de luta. Eles sabiam o que era padecer. Cristo, que transbordou-se em sofrimento, ele sabe o que é padecer. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 5, que ele, como sumo sacerdote, ele sabe o que é padecer, por isso que ele se compadece dos que são seus. Porque ele padeceu. Ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu humilhação e perseguição e angústia. Então ele sabe o que é sofrer. Por isso ele nos conforta com mais eficácia e autoridade. Então Paulo, além de dar o exemplo dele e dos apóstolos da consolação fraternal, ele ainda aponta que essa consolação fraternal ela é eficaz. No versículo 6 ainda, a parte B do versículo diz: o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A consolação fraternal ela é eficaz. Veja que Deus ele poderia tão somente Ele mesmo nos consolar e isso nos bastar. Mas Deus ele escolhe gente do próprio corpo de Cristo para usar como bênção. É bem verdade que existe um dos dons espirituais, que é o dom do consolo, do conforto, o dom da misericórdia. Mas apesar de que existe uma pessoa que se dedica ao conforto, todos os cristãos têm capacidade, porque todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo, está escrito lá no capítulo 2 de 1 João, todos nós somos ungidos. Então nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo para confortar e consolar os outros. Eu abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação mais direta a você, dizendo o seguinte: não seja egoísta. Deus já te abençoou tanto, Deus já te livrou tanto, Deus já te confortou tanto. Aprenda a compartilhar esse conforto, esse consolo. Se você vê que tem um irmão padecendo, passando por dificuldade, então vá até aquele irmão. Não espere ele ir até você. Vá e pergunte o que está acontecendo, se ele está precisando de alguma coisa. Quantas vezes acaba o culto, você percebe que tem alguém cabisbaixo, você não fala nada, você deixa ele embora. Vá até o seu irmão, socorrer o seu irmão, porque você tem capacidade para isso. O Espírito Santo te deu a capacidade. Mas o que eu vou falar para esse irmão? Não sei, só Deus sabe. Só sei que você tem o Espírito Santo que te capacita para isso. Nós já vimos aqui duas características da consolação cristã. Ela é teocêntrica, porque é centrada em Deus e se origina em Deus. Ela é fraternal, porque visa um consolo mútuo. E por último, ela é intensa. Versículo 8 fala sobre isso. Versículo 7 e 8. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, ele está falando da intensidade das nossas lutas. E quando eu digo que a consolação cristã ela é intensa, porque é necessário que seja intensa, porque as lutas são intensas. Por isso, a consolação ela é proporcional à luta. Se as lutas são intensas, a consolação também é intensa. Entendamos isto. É comum nós ouvirmos no meio da igreja, na igreja em geral, as pessoas dizerem o seguinte: Deus não permite luta além das nossas próprias forças. Não sei se você já ouviu isto em algum lugar. E às vezes a gente até consola as pessoas assim, né? Não, mas olha, eu sei que você está sofrendo, mas Deus não vai permitir que você sofra além das suas forças. Isso, além de demonstrar uma insensibilidade nossa, porque a gente está dizendo que aquela pessoa é fraca,
além de demonstrar uma insensibilidade nossa, nós não estamos sendo bíblicos. É bem verdade que as pessoas dizem isso porque interpretam errado o texto de 1ª carta de Paulo, capítulo 10, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, onde Paulo diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Mas o texto de Paulo, capítulo 10, em 1 Coríntios, capítulo 10, está falando de tentação, não de provação. É bem verdade que o texto grego, a palavra grega para provação e tentação, às vezes se confundem. Mas é só você analisar o contexto inteiro de 1 Coríntios capítulo 10, que está falando de tentação. A tentação do povo no deserto que foram rebeldes a Deus, a murmuração deles, a idolatria deles. Ele está falando de tentação, não é de provação. Então Paulo está dizendo que Deus não permite que nós sejamos tentados, não provados. Provação, tribulação, angústias, lutas. Deus permite além das nossas forças? Permite. É claro que permite. Vamos ver o texto bíblico que comprova essa verdade. Versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças. Para que um texto mais claro que esse? Então, não saia daqui com dúvida. Saia daqui certo em seu coração que Deus permite lutas além das nossas forças. Ou você acha que a luta que Jó passou é uma luta que a natureza humana consegue suportar? Perder os entes queridos, perder todas as riquezas e perder a saúde? Nenhum ser humano consegue suportar aquilo. E a luta que Paulo e os apóstolos passaram foi a ponto de eles ficarem desesperados da própria vida. Então, se você está sentindo que a sua luta é pesada, então provavelmente ela é pesada. E cada um sabe onde o calo aperta. Não julguemos as lutas uns dos outros. Como aquela pessoa é fraca, como ela sofre à toa, não é tudo isso. Cada um sabe o seu ponto fraco. Às vezes o que para você seria uma luta leve, para outra pessoa é uma luta pesada. E Deus permite isso, uma luta acima das nossas forças. Se é acima das nossas forças, então nós sucumbiremos. Nós morreremos, nós pereceremos. Por que acima das nossas forças? Por que nós não pereceremos? Por que nós não pereçamos ou morremos diante das lutas, já que muitas vezes ela é acima das nossas forças? A resposta está na consolação, queridos. Porque a consolação cristã, ela é intensa, ela é a proporção da luta. Se a luta é intensa, o consolo de Deus é intenso. E veja, a luta que você passa é pesada, mas você não sente o real peso da luta. Você não sente a totalidade da pressão dessa luta. Por quê? Porque tem alguém que está segurando as cordas para você. Tem um guarda-chuva na sua vida que impede que você sinta o real peso daquela pedra, o real peso daquela luta na sua vida. Você sente tristeza, angústia, você sente peso, mas não todo o peso, porque tem alguém te ajudando a sustentar isso. É o Espírito Santo, o Consolador. Mas a luta é intensa. É intensa. Às vezes não é por causa da luta em si, é por causa do objeto da luta, o indivíduo que está passando por luta. Porque a Bíblia diz que nós somos pó. Nós é que somos fracos. Queridos, essas são as três características da consolação cristã. Ela é teocêntrica, ela é centrada em Deus, porque a origem dela é Deus. Ela é fraternal, porque visa nós consolarmos uns aos outros. E ela é intensa, porque muitas vezes a luta é intensa, então a consolação também tem que ser intensa. Que Deus assim nos abençoe, queridos, com esta palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia infinita em nos conceder tua graça, mesmo diante das nossas imperfeições e limitações. Continua nos abençoando no culto desta manhã para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.